18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Você que acompanha a programação da Mix, dando sequência agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até as 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. E, gente, interage com a nossa programação, mandando aquela mensagem de texto pra gente lá no chat do YouTube, né, Karime? Exato, fala a sua opinião, escreve aí que a sua sugestão de assunto pra gente abordar aqui no 18 horas. Pois é, manda pra gente no chat do YouTube a sua pergunta, a sua informação, a sua notícia que você tem também pra compartilhar com a gente. Às vezes você tá vendo alguma coisa no dia a dia ali, voltando pra casa agora nesse trânsito. Ó, quem tá trânsito aqui em tal via, então já manda pra gente o nosso Instagram também, o @18horasnews. E, claro, manda sua sugestão de pauta pra gente, né, Karime? Estamos aguardando, viu? Participa. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está o trânsito na cidade de Manaus agora, 6 horas e 6 minutos, com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Um acidente de trânsito nesse horário de pico, hein? Está deixando o trânsito quilométrico, principalmente na zona centro-sul aqui de Manaus. A ocorrência ela foi registrada na Avenida Maripiranga, no sentido centro, próximo ali ao Parque Mirage. As primeiras informações indicam que 2 pessoas foram aí atropeladas, vítimas de atropelamento, e estão aguardando o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. E os agentes do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, já estão no local, fazendo ali isolamento da área, orientando os motoristas e apurando aí as circunstâncias do acidente. Então, por causa dessa ocorrência, o trânsito está bastante comprometido. A retenção, inclusive, já alcança quem vem ali da Avenida Torquato Tapajós em direção a Maripiranga. E não para por aí. Mais cedinho agora, por volta das 17 horas, teve outro acidente que foi registrado na Avenida Coronel Teixeira, ali no Chafariz, da Ponta Negra, naquela rotatória. Então, essa ocorrência também deixou o trânsito bastante comprometido, aumentando o tempo de deslocamento para quem segue ali pela região. Então, a orientação é redobrar a atenção, ter paciência e, claro, se possível, procurar rotas alternativas. A gente segue acompanhando o trânsito aqui pela capital amazonense e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Atenção, você motorista por aplicativo de carro ou moto, tá ligado aqui na nossa programação da Mix. Você também taxista, pode mandar a partir de agora, gente, a sua mensagem de apenas 30 segundos. A Rádio Mix Manaus, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Então é aquela história, vamos combinar. Estaciona rapidinho o carro e manda um áudio de 30 segundos para o WhatsApp aqui da Rádio Mix Manaus, DDD 92 99 312 99 312 1007. Vamos lá de novo, DDD 92 99 312 1007. E responde a pergunta, presta atenção, por que você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Agora, Karime Leão, só valem aqueles áudios enviados durante a nossa programação aqui do 18 horas, né, gente? Cada pessoa pode enviar aquela inscrição por dia, apenas uma inscrição por dia, de segunda a sexta-feira. Mas, Karime, vale a criatividade, né? Gente, vamos ser criativos. Vamos lá. Todos os dias, das 6 às 7 da noite, você pode mandar o seu áudio. Se você não ganhou, não venceu hoje, amanhã pode mandar novamente. Mas vamos ser criativos. Sei lá, tá valendo aí fazer rima, musiquinha, chama os amigos pra fazer junto. Fazer tipo um coral. Faz um coral, inventa aí uma Usa rima. Criatividade, gente. Gente, vamos ser bem criativos, sabe? Acho que a gente, assim, tá sendo selecionado o que mais chama atenção. Então vamos usar a criatividade, não é? Com certeza, a criatividade vai ser um quesito especial que os nossos apuradores vão conseguir definir qual que é o melhor áudio de 30 segundos. Karime, se você não ganhar hoje, não desanima, porque amanhã tem novamente esse concurso. Ele segue até o dia 25 de dezembro de 2026.
Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Um homem foi sequestrado na manhã de hoje em Manaus. Eu, André Meirelles, explico como a vítima foi levada em frente à empresa onde trabalha e como câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos. E na política, eu, Kennedson Paes, falo sobre a decisão do Partido dos Trabalhadores de tirar Marcelo Ramos da disputa ao Senado, após pedido do senador Eduardo Braga, o que pode mudar o tabuleiro político no Amazonas. Sobe para 40 o número de municípios em situação de emergência por causa da cheia no Amazonas. Eu, Vanessa Lima, explico como o fenômeno acontece ao mesmo tempo que os rios do estado já estarem no período de vazante. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, 14 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a crise na segurança pública do Amazonas voltou a ser destaque no jornal O Globo. Hoje, reportagem destaca a prisão de 2 colombianos que tentavam entrar no Brasil com 17 quilos de droga, que expôs aí a ligação internacional do tráfico na fronteira amazônica. A dupla levava um documento de identificação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. E esse episódio ele ocorreu em 2023 e ilustra tanto uma mudança na dinâmica criminal da região, quanto o papel nessa transformação das FARC, que oficialmente entregaram as armas após um acordo de paz lá em 2016, mas seguem atuantes por meio dessas situações, né, Karine? Dessas ocorrências. Exatamente, é o que a gente vê, ou seja, o episódio de 2023 comprova o que a gente fala aqui no 18 horas e destaque hoje, gente, novamente no jornal O Globo. Essa reportagem comprova que um dos principais caminhos de entrada no país de um tipo de maconha colombiana de alta potência são exatamente os rios Japurá e o vizinho Puruê. São usados como alternativa às rotas mais vigiadas da tríplice fronteira entre a cidade brasileira de Tabatinga, a colombiana Letícia e a peruana Santa Rosa. E o fluxo de drogas pelo rio é um resultado dessa parceria entre o Comando Vermelho e também a Frente de Carolina Ramírez, vinculada a uma das principais dissidências das FARC. Eu conversei com o Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, foi secretário de Segurança do Estado do Amazonas, que explicou essa forte presença do crime organizado nessa rota aqui da região. Vamos ouvir. Bem, boa noite, Karime, boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Bom, Karime, a rota do Japurá e a rota do Purué é uma rota conhecida pelo garimpo ilegal, pelas balsas, né, de draga de ouro lá, né, na região. E essa droga, ela é trocada numa região lá conhecida como Pedreira, que de lá vem embarcações menores. E esse tipo de maconha, uma maconha tipo skunk, ela se diferencia da maconha que é produzida aqui, por exemplo, na região de Maués, do Rio Abacaxis ali, por ter um alto teor de THC. E essa maconha, chamada de crisp, que em inglês quer dizer assustador, horripilante, essa é que tem um teor bem mais alto de THC. Essa skunk, ela chega a ter 5%, de meio a 5% de teor de THC. Essa crisp, ela vai de 8 a 18, só para você entender aí o alto teor de THC que tem, e aí ela ganha um valor comercial muito maior, porque em inglês, como eu falei para você, ela quer dizer horripilante, assustador. Então, assim, isso já passou da hora de sufocar esse tipo de tráfico naquela região. Não ocorreu pela parcimônia, pela leniência do governo que saiu, que passou 7 anos e meio aí e não disse a que veio. Só soube fazer bravata. 18 horas. Ainda segundo a reportagem do jornal O Globo, a aproximação entre o Comando Vermelho e grupos oriundos das FARC é confirmado pelo coronel do Exército da Colômbia, Carlos Ramírez Catreras, que atua na repressão a dissidências da guerrilha e participa de operações conjuntas com o Brasil. O oficial explica que a aproximação entre as duas organizações inclui a compra de drogas, as garantias de trânsito nos rios, proteção de carregamentos, troca de informações e coordenação logística
logística pontual. E lembrando que outras quadrilhas, como o 1º Comando da Capital, PCC, também atuam aqui na região. Para a gente ter uma ideia de como é essa passagem aqui pelo estado do Amazonas de drogas, da criminalidade, segundo dados da Polícia Federal, também que estavam nessa reportagem do jornal o Globo, em 2018 foram apreendidas 9,42 toneladas de maconha. E até agora, até julho de 2026, esse número já saltou para 23,31 toneladas de maconha, isso de 2018 até agora, julho de 2026. Para investigadores, o aumento é fruto justamente da consolidação da rota, que tem o Japurá e o Puruê como principais eixos, a despeito das bases fluviais e da presença militar nos rios. O especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares, fez uma análise de como o sistema de segurança deve agir para poder combater o tráfico na região. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Bem, Karime, ao invés de omissão, de leniência, de parcimônia, o governo deveria sim ter organizado diversas equipes em conjunto com as Forças Armadas, em conjunto com a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Colombiana e promover o enfrentamento a esse tipo de crime naquela região, porque ele já não é de agora, né? Até porque já se teria que enfrentar lá a questão do garimpo ilegal. E aí, aproveitando o embalo, faria também a operação para enfrentar o tráfico de maconha tipo skunk e essa maconha tipo crisp ali na região. Isso daí passou da hora de terem feito isso, mas agora é se organizar para agora mais para frente fazer a operação lá, entendeu? Que montar um sistema diferente desse só esse negócio de base não resolve as coisas. Precisa se investigar quem está praticando esse tráfico, seja brasileiro, colombiano, peruano, e ir para cima, meter na cadeia. Essa história de ficar só parado, isso aí não funciona. 18 horas. E segundo especialistas entrevistados aqui no 18 horas, é preciso um investimento massivo em inteligência. Só assim é possível traçar planos eficazes para começar a combater essa situação em que o estado do Amazonas se encontra agora, depois de uns 7 anos e meio aí, de uma gestão que não foi capaz de coibir esse tipo de crime aqui no estado do Amazonas e deixou o estado sendo porta de entrada de tráfico de drogas e de várias outras organizações criminosas e facções internacionais, inclusive. E a gente escutou já aqui também, né, Kenneth, que a gente tem um prazo aí de pelo menos 10 anos para começar a reverter esse quadro, não é isso? Com certeza, esse é o prazo que já foi mencionado, inclusive, por especialistas aqui no programa 18 horas. Agora, Karime, vale a gente ressaltar também, destacar esse panorama cenário nacional. Claro. Enquanto esse é um assunto prioritário para o nosso estado do Amazonas, o Congresso Nacional, com a sua queda de braço com o governo federal, acaba jogando para depois das eleições a PEC da segurança pública. E dentre os temas, eu acompanhei o início da fala ali tanto do Ministério da Segurança Pública como os outros responsáveis por áreas da segurança pública no Brasil, e o que foi muito mencionado e é tão importante nesse momento é a integração entre as polícias, Karime Leão, onde a Polícia Federal tem acesso às informações da Polícia Civil, a Polícia Civil tem acesso às informações da Polícia Federal, que todas essas informações estejam integradas na polícia para que seja combatido o crime organizado de forma efetiva, principalmente nessa região de fronteira. Lembrando que nós temos um centro de cooperação internacional e todos nesse conglomerado de segurança pública devem agir em conjunto para que o crime organizado seja varrido para fora do nosso estado, Karine. Pois é, e de novo, né, Kenneth, só um investimento massivo em inteligência para ter essas informações, cruzamento de dados, e o que parece é que a gente só enxuga gelo, só apreende, só vai lá combater uma coisa muito pontual. E detalhe, dessas toneladas de drogas que eu falei aqui, que a reportagem do Globo trouxe mais de hoje, 23 toneladas, né, mais de 23, esse aumento de 2018 foram apreendidas pouco mais de 9 toneladas e agora 23 toneladas de maconha. Esse número é apenas 10% do que passa aqui pela região, ou seja, mais do que nunca a gente precisava que essa PEC da segurança fosse realmente levada a sério, fosse votada, e a gente está aqui esperando, aguardando para essa boa vontade das gestões de olhar para a segurança pública aqui do estado do Amazonas. Agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos.
18 horas. A gente segue falando de segurança pública, Karime, porque um empresário ele foi sequestrado hoje pela manhã aqui na cidade de Manaus. E detalhe, em frente da empresa onde ele trabalha, as câmeras de segurança registraram o exato momento que a vítima foi rendida pelos suspeitos. André Meirelles traz pra gente os detalhes. Oi, Karime, Kenderson, ouvintes. Muito boa noite a todos. Olha, o empresário, ele é do setor automotivo, que foi sequestrado na manhã dessa terça-feira, como vocês já falaram, ali no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Teve, inclusive, essa ação registrada por câmeras de segurança, que mostraram ali o momento em que homens encapuzados chegam em 2 carros. O grupo aborda o empresário dentro do próprio veículo e o coloca à força em um dos automóveis antes de fugir. Aí, depois ali de buscas, o empresário ele foi localizado pela polícia, que informou que ele estava dentro de um carro branco, o mesmo utilizado no sequestro. Então, no momento em que ele foi encontrado, apenas a vítima estava no veículo, como explica pra gente o coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares. Ele foi abordado por 2 veículos que já vinham seguindo desde a casa dele. Abordaram ele aí e ele foi conduzido para aquela região ali atrás do Conjunto Viver Melhor. E lá ele foi extorquido, fizeram vários piques para conta dos assaltantes, dos sequestradores, né? E depois abandonaram ele por lá e fugiram. Mas ele já está na mão da polícia, já está sendo ouvido pela Delegacia de Homicídio e Sequestro. E aí eu creio que a partir daí as investigações devem evoluir. Então, as investigações apontam que os criminosos enviaram mensagem exigindo o pagamento também de resgate. Então, a polícia analisa imagens de câmeras de segurança e outros indícios para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime. A gente continua acompanhando esse caso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E nós temos noticiado aqui no 18 horas sobre a possibilidade de um El Niño intenso esse ano e com consequências devastadoras aqui para o estado do Amazonas, com uma nova estiagem severa, Karine. Vai rolar? Pois é, a gente tem falado isso, inclusive especialistas de agências americanas apontam toda essa situação, mas agora novas análises de especialistas em Amazonas afirmam que o cenário atual é considerado normal, tá? Para esse período de vazante, e eles descartam essa previsão de uma nova seca histórica. Tá bem, né? Poxa, a gente agradece aqui. Vamos acompanhar os detalhes com Vanessa Lima. Boa noite a todos. Apesar das previsões indicarem um El Niño de intensidade extrema agora no segundo semestre de 2026, especialistas ressaltam que a estiagem no Amazonas está dentro dos padrões de normalidade e não deve ser tão severa quanto em anos anteriores. O meteorologista Leonardo Vergasta, da LabClim da UEA, afirma que nesse momento não há indícios de risco de uma seca recorde no estado. Com relação às vazantes, todas as calhas hoje dentro da bacia amazônica encontram-se em um processo de vazante natural. A gente tem observado que, de um modo geral, o Alto Solimões tem sofrido oscilações positivas devido à subida do rio, principalmente na região peruana. Os registros do Porto de Manaus mostram que o Rio Negro parou de subir no dia 22 de junho e ficou estável, sem alterações até o início de julho. A partir do dia 3, o nível começou a cair de forma contínua, com uma média de 2 centímetros por dia. A cota atual do Rio Negro está em 28 metros e 20 centímetros. Mas isso não significa que o fenômeno não possa influenciar o regime de chuvas. O El Niño pode alterar as condições climáticas e exigir atenção das autoridades e da população, principalmente em regiões mais vulneráveis. Mas, segundo a análise apresentada, os dados atuais não apontam para a repetição de um cenário extremo, como registrado em anos anteriores. Os estudos do LabClim da UEA indicam que os primeiros efeitos do El Niño devem começar a aparecer entre o fim de agosto e o início de setembro. A previsão é de que, nesse período, haja aumento das temperaturas e diminuição das chuvas. Já quanto aos rios, os impactos devem ser sentidos principalmente entre setembro e outubro. A avaliação reforça a importância do monitoramento constante dos rios, das chuvas e das previsões climáticas ao longo dos próximos meses. Ou seja, a situação continua sendo acompanhada de perto, mas a expectativa é de que os impactos não alcancem níveis recordes de severidade. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E aí, motorista, já mandou seu áudio aqui pra Mix? Ainda não? Todo dia aqui no programa 18 horas, de segunda a sexta-feira, de 6 da tarde até as 7 horas da noite, um motorista por aplicativo ou taxista vai ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max. Participe do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem, né, Karine? E aquela história é muito fácil, né, Kenneth? Vamos lá, manda o seu áudio de até 30 segundos aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, DDD 993121007, 993121007. Responde a pergunta muito simples, gente. Escuta, por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Mas capricha, né, Kenneth? Pois é, tem que mandar uma mensagem bem bolada, assim, um rap, uma rima, um verso. Faça alguma coisa diferente dos demais, viu? Porque se você fizer diferente, com certeza o nosso time vai selecionar a sua melhor criatividade lá e você vai ser escolhido para poder, no fim do programa de hoje, ser escolhido vencedor. Quem sabe seja você, né? Olha aí, ainda conversa com a gente no fim do programa 18 horas. Chama os amigos para participar, para fazer um coral, para fazer uma rima, uma música. Bora lá, a gente quer ouvir criatividade. Tá valendo. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade acompanhando o movimento da volta para casa. André, antes de você falar dessa parcial, eu sei que teve uma mudança aí na quantidade de etanol na gasolina e o governo federal aumentou essa quantidade. Explica isso pra gente. É isso mesmo, é uma mudança que vai impactar diretamente o bolso de quem abastece o carro. Muito boa noite a todos que nos acompanham também. O governo federal, ele aprovou o aumento dessa mistura aí de etanol na gasolina que passa de 30% para 32%, né, a partir do dia 1º de agosto. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida ela deve reduzir a dependência do Brasil da importação de gasolina e pode baixar aí o preço nas bombas em cerca de 3 centavos por litro. Essa decisão ela foi tomada levando em conta aí o cenário internacional do petróleo, impactado, né, pelas tensões entre os Estados Unidos e Irã. Então o governo ele garante que esses testes eles mostraram que a nova mistura não traz aqueles prejuízos ao desempenho dos veículos, inclusive os que não são flex. Então essa medida ela tem uma validade inicial de 180 dias, mas a expectativa do governo é torná-la definitiva. Então enquanto isso, os novos testes continuam sendo feitos para avaliar a possibilidade de aumentar então a mistura para até 35% de etanol no futuro. Agora vamos à parcial do trânsito pela capital amazonense. Vou trazer agora um pouquinho mais de detalhes, porque a gente está nesse momento aqui no local do acidente de trânsito que aconteceu mais cedo, né, agora no finalzinho da tarde, desse da Avenida Coronel Teixeira, estrada da Ponta Negra. Esse acidente é um pouquinho passando do chafariz da Ponta Negra, no sentido de quem vai acessar ali a Avenida Brasil, que é o sentido centro. Então, um pouquinho mais, cerca de 200 metros desse chafariz, aconteceu esse acidente, que tem agora a Polícia Militar e também os agentes de trânsito no local para orientar quem passa por lá. Então, uma orientação para você, condutor, você que é motorista, pensa em passar pela Ponta Negra para fazer aquele retorno de quem está vindo da Avenida Brasil para o sentido Ponta Negra, vai pegar o retorno do chafariz para ir seguir no sentido Avenida Brasil Centro. Recomendo que não faça isso, tente mudar de rota, porque o trânsito está bastante comprometido aqui nesse trecho do bairro Ponta Negra. Essas são as últimas atualizações. A gente segue acompanhando o trânsito da capital aqui pela capital amazonense, a gente segue acompanhando o trânsito e a qualquer momento, se houver qualquer atualização, a gente volta com mais informações. Karine, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia.
E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o deputado estadual Mário César Filho, do União Brasil. Muito boa noite, seja bem-vindo às 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Kennedson Paz, a você que acompanha aqui na Mix. Uma alegria grande estar aqui, uma rica oportunidade de prestar contas um pouquinho do nosso trabalho na Assembleia. Seja muitíssimo bem-vindo, sinta-se em casa, viu? Muito obrigado. O senhor, a gente já sabe que é pré-candidato à reeleição. Sim. Não é? E que o senhor tem uma atuação muito forte na defesa das pessoas com autismo, das pessoas com deficiência, né? E dos consumidores. São 3 bandeiras muito importantes. É que pretende aí seguir com essas bandeiras? Com certeza, né? Eu sou o autor, né, da lei, né, que criou a CIPTE Digital, que é a carteirinha do autista digital, né? Antes, e também a carteirinha do PCD digital, porque antes as mamães, principalmente quem morava no interior, né? O público do interior, que precisava se deslocar aqui à capital para poder retirar uma carteirinha e garantir seus direitos. E nós criamos a lei, né, da CIPTE Digital. Também sou o autor da lei que garante 2 acompanhantes para autistas e PCDs em todas as unidades de saúde aqui do estado do Amazonas, e também autor da lei que garante intérprete de Libras nas agências bancárias, né? Então, nessas 3 leis de suma importância, né, que garantem mais inclusão aqui no nosso Amazonas, nós precisamos, né, fiscalizar nas agências bancárias, nos hospitais também, para que essa lei pudesse ser implementada. E também sou o autor do projeto que deu origem ao CAICTEA. O CAICTEA é a primeira clínica pública da história do Amazonas especializada em atender crianças autistas, e logo em seguida eu entrei com um requerimento que criou o Juventude TEA, que é para atender adolescentes. Então, adolescentes e crianças autistas têm essa assistência, têm essa clínica, graças a um projeto, né, do deputado estadual Mário César Filho, e também sou autor da ação Laudo Azul, que atendeu milhares e milhares de crianças, não só na capital, mas também no interior do estado, levando atendimento com neuropediatra, né? E em vários municípios que nós levamos a ação Laudo Azul, jamais, né, na história daquele município tinha ido um neuropediatra, que é o profissional, é o médico ali que pode laudar, que pode trazer o diagnóstico, né, para que essas crianças, assim, com laudo, possam ter as suas garantias e seus direitos. Agora, Mário, fala um pouquinho mais pra gente sobre o que motivou você a propor essas leis. São leis muito importantes, são famílias que realmente enfrentam muitas dificuldades, muitas delas enfrentam desafios a serem superados, só que a realidade de Manaus, ela é completamente diferente da realidade interior do estado. Conta pra gente sobre esse projeto Laudo Azul, que ele traz essa ação social, como você mencionou, principalmente no interior do estado. Conta mais detalhes pra gente. Olha, eu também sou papai atípico. Pra você que tá acompanhando o programa, um pai atípico é um pai de uma criança autista, né? As famílias atípicas que estão me acompanhando agora. E nós verificamos lá que só tem 9 neuropediatras no nosso estado. O que acontece é que muitos os médicos, né, fazem a especialização fora do estado, e a gente acaba ficando sem essa mão de obra qualificada. E aí, quando faz especialização lá fora, acaba constituindo família, né? Karime, ficar por lá, né? E não volta mais. Mas só tem 5 disponíveis para o SUS. Resultado disso, tem mais de 30 mil, né, pessoas aí querendo esse atendimento, né, com o neuropediatra. Então foi aí que criamos a ação Laudo Azul, que acontece, não é uma ação eleitoreira, ela acontece desde o início do mandato, né? Agora a gente deu uma parada por conta da vedação eleitoral, mas desde o início do mandato, uma vez por mês, a ação Laudo Azul acontece em Manaus, e uma vez por mês nós escolhemos um município do interior do estado. E são diversas histórias, né? Como, por exemplo, a gente foi lá em Tefé, e uma mãe que mora em uma comunidade chamada Porto Braga, que fica no município de Uarini, soube da ação em Tefé. Ela pegou um barco aí de 12 horas para poder ter essa consulta com o neuropediatra, e ela saiu de lá com o laudo do filho. Obviamente que conceder ou não o diagnóstico, o laudo, né, laudar ou não, depende do médico. Claro, né? Mas claro. O nome da ação nós intitulamos aí Laudo Azul, né, exatamente por azul ser a cor que exemplifica aí, né, a causa autista. Agora, se vê como é que é importante a pessoa que conhece a dificuldade do estado como
o Amazonas, de saber que nesses municípios, um município do interior, a pessoa, imagina, pegou 10 horas de barco, soube da sua proposta, da ação e foi lá para que a filha, essa criança tivesse um direito de cidadão, não é? Com certeza. Como é importante esse tipo de ação e a gente ter pessoas que conheçam o estado do Amazonas e as dificuldades aqui. Olha, eu tive mais de 90% da minha votação em Manaus, mas eu sou um deputado estadual de todo o Amazonas. A gente tem que acabar com isso, que tipo assim, o deputado X é daquela calha, o deputado Y é daquele município. Nos municípios e da capital tem seus vereadores, tem seu prefeito, né? O que nós precisamos é que o deputado estadual ele seja sensível a todos os municípios do estado. Infelizmente não deu tempo eu levar a ação Laudo Azul, né, para todos os municípios, mas levamos para muitos municípios e são diversas histórias. Recentemente a gente foi para o município de Carauari, né, e tem uma história engraçada porque o avião quase que cai, né, do caminho deu lá uma tempestade, o doutor lá, o neuropediatra, estava passando mal. Né, só tem 5, aí tu mata uma. Meu Deus. Meu Deus. E aí a nossa equipe também ficou passando mal e eu cheguei lá no município de Carauari e como todo ser humano, eu tenho certeza que quem está acompanhando o programa também entende a condição de ser humano, né? E eu comecei a falar, olha, não vou mais trazer o Laudo Azul pro interior, quase que eu morria, quase que eu ia embora, não vou mais trazer, e comecei a resmungar, mas comigo mesmo, né, calado. Mas quando eu cheguei na ação, e uma mãe falou assim, olha, esse aqui é o deputado Mário. Você é o deputado Mário César Filho. Inclusive, deputado, eu saí de madrugada de casa com meu filho, de canoa, 4 horas de canoa. A remo, porque o motor lá parece que tinha quebrado, né, da rabetinha, e ela veio a remo 4 horas de canoa e ela falou, só saiu daqui com o laudo do meu filho, ela foi atendida. Então, naquela mesma hora, e eu fico muito à vontade para falar, porque nós vivemos em um país livre e cristão, católicos, evangélicos, na mesma hora Deus falou no meu coração, que eu tava resmungando antes, e Deus falou assim, nunca mais diga que você não vai a um lugar que eu colocar no seu coração. E ainda completou dizendo, o avião só cai quando eu permito. Então, né, como a gente está falando aqui para um país, né, para a série de ouvintes aqui que são cristãos também, Deus falou isso no meu coração e aí eu entendi que eu não vou conseguir, Karime e Kenneth, só ajudar a todos, mas naquele momento, para aquela mãe, a nossa equipe fez diferença na vida dela e é isso que importa, né? Aí eu me concentro nos bons exemplos da política, eu me concentro naquilo que é bom, como diz nosso livro sagrado, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, tem que pensar positivo. Então, já avançamos muito, né? Foi na época, em 2022, em praça pública, na época que a gente está naquele período eleitoral, era uma proposta de lutar para que fosse construída a primeira clínica especializada em atender crianças autistas e cumprimos, né, essa promessa. Tem na capital 3 CAICs TEA e tem o Juventude TEA, mas sabemos que é um número insuficiente. Mas antes não atendia ninguém. Agora atende muita gente. Então, todo projeto grandioso, ele começa do início, né? Hoje, em cada município do interior do estado, tem um IDAM, né, que atende o setor primário. Então, por que não cada município ter também um CAIC TEA? Essa é a minha vontade, né? Por isso que eu continuarei trabalhando firme e forte para que a gente consiga levar também esses projetos para o interior. E já em conversas, né, com o governador Roberto Cidade, que também é papai atípico como eu sou, né? Também tem um filho autista, então eu fico muito tranquilo, né, que hoje o estado é governado por um papai atípico, né, e que eu tenho certeza que vai continuar avançando na inclusão do estado e já me garantiu até, inclusive, né, que vai levar um CAIC TEA também para o município de Maués. Então temos aí Maués como possível município a ser contemplado com o primeiro CAIC TEA do interior. Então a gente queria também, logicamente, fazer aqui questão de justiça, né? O governador Wilson Lima atendeu o nosso requerimento, ele sempre disse desde o início, né, quando eu perturbava ele no bom sentido, tá? Quando eu perturbava ele por esse projeto, ele sempre disse que ia atender. E a gente sabe que um projeto grandioso como esse, às vezes alguém diz assim, às vezes alguém até quer se aproveitar, dizer que é autor, que é aquilo, mas é só as pessoas fazerem conta. O governador Wilson Lima teve 2 mandatos. O CAIC TEA foi construído no primeiro ou no segundo
mandato, no segundo. Quem que não estava no primeiro mandato dele? O deputado estadual Mário César Filho, o deputado da causa autista. Olha aí. Tem uma outra proposta que o senhor apresentou para retirar a vistoria exigida pelo Detran em algumas situações, né? Porque também, o senhor também levanta a bandeira do consumidor. Isso. O que é que acontece? Quem está acompanhando principalmente do carro é o seguinte: esqueceu de pagar, como é que funciona hoje no Amazonas? Esqueceu de pagar o IPVA um dia de atraso, por exemplo. Pagou o IPVA atrasado um dia. Você vai pagar os juros ali porque você está pagando lá atrasado, mas você só pode ter o seu licenciamento anual, ou seja, o documento do seu carro anual, se você fizer uma vistoria obrigatória. E isso fere os artigos 130 e 131 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a única coisa que pode impedir o cidadão, o contribuinte, ter acesso ao documento anual, ao licenciamento anual, é a falta do pagamento do IPVA ou multa. Pagou lá sua multa, pagou IPVA, tem que ter o seu licenciamento anual ali liberado. Mas em 2017, né, o antigo gestor, acho que era na época do Rodrigo Sá? Não era do Leonel Feitosa, se eu não me engano, né? Que eu fui atrás, eu não conheço ele, mas eu fui atrás. Então, nessa época, editaram essa portaria, que na minha opinião, ela é inconstitucional, e só existe isso no Amazonas e em Roraima. Em canto nenhum, né, do Brasil tem isso. Você imagina alguém que mora lá no interior, mora lá em Adori, aí o cara vai lá, paga atrasado o IPVA, e agora eu tenho que levar o carro para Manaus. Tenho que colocar meu carro na balsa para fazer uma vistoria obrigatória para liberarem o meu licenciamento anual, mesmo eu já tendo pago o IPVA. Então isso tem que acabar, né? Uma coisa que eu tô lutando, que eu tô brigando, que eu tô conversando em tratativas, né? Política tem que ter muito diálogo, né? E a gente tem dialogado também com o executivo, com o governador Roberto Cidade, com os colegas também ali deputados, porque eles precisam também apoiar os nossos projetos. Então, se Deus quiser, né? E tudo dando certo, a gente vai acabar, ou pelo menos flexibilizar. Vai, coloca, já que é questão de arrecadação, coloca aí então o seguinte: atrasou 3 anos, já tem a vistoria. Mas atrasar um dia, você vai ter que fazer essa vistoria. Isso é um transtorno para o contribuinte, quando a gente fala, desculpa te cortar, porque quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está falando com os nossos ouvintes aqui do 18 horas. São os nossos motoristas que estão acompanhando. E esse assunto é tão interessante, eu também já passei por uma situação como essa. Às vezes, a burocratização de pagamentos também isso limita esse pagamento, a quitação, para ficar tudo certinho. Esse processo de pagamento também poderia ser agilizado na tua avaliação, porque uma blitz você não tem nenhum operador ali com uma maquininha para você quitar na hora. Era para ser na hora, né? Pois é, você podia puxar o sistema do Detran e lá, vou pagar ali, aqui na hora, tá aqui o comprovante de pagamento, beleza. Uma excelente ideia, né? Seria muito legal, né? Inclusive isso também acontece também quando você vai foi alvo, na verdade, de discussão lá na Assembleia outro dia, na hora, por exemplo, do pagamento da conta de energia. Na hora do corte, o cara chega lá com a maquininha, ó, tá aqui, ó, pra cortar, mas se pagar aqui, a gente fica... Se pagar agora tá ok, verdade? Excelente ideia, reduz até o custo de trabalho, reduz o custo operacional. E aí, se você me permite, Kennedy, eu como parlamentar, eu estou aqui para replicar boas ideias, né? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou sugerir esse requerimento, tá? Todo mundo vai agradecer. Exato, facilita. Vai ser a lei Kennedy São Paz. Olha aí. Facilita a vida, né? Porque parece que tá ali só para multar, só para fazer isso. Mas não, vamos organizar, vamos facilitar a vida do consumidor. Agora uma outra pergunta pro consumidor, né? Falando desse tema rapidinho, você falou também sobre o limpa-nome, que ajuda os consumidores a renegociar as dívidas. A gente tá falando de dívida. Isso, mas o que acontece? No Amazonas, infelizmente, mais da metade da população amazonense está endividada. São dados oficiais do Serasa. E grande parte disso se deve ao alto valor que nós pagamos por um serviço essencial à vida humana, que é a energia elétrica, né? A tarifa de energia aqui no nosso Amazonas é um absurdo. Você consegue pagar, por exemplo, a prestação de uma motinha para fazer um delivery para trabalhar, consegue até pagar um apartamento, uma casinha popular, mas pagar conta de energia R$600, R$700, ninguém merece. Resultado disso, muita gente endividada. Nós criamos a Operação Limpa Nome e apenas
conseguimos com a nossa equipe lá da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, de 3, né, servidores ali que trabalham com a gente, uma equipe de 3 pessoas, conseguimos, né, limpar os nomes de mais de 16 mil consumidores amazonenses. Para você ter uma ideia, um caso de uma família do bairro Betânia que chegou lá, estava devendo R$100 mil, né, para concessionária de energia, e deputado Mário César não sei o que fazer. E eu falei assim, não, a gente vai tentar renegociar, e conseguimos reduzir de 100 mil para R$6 mil e ainda parcelamos essa dívida. Então isso acontece não só nas operações de limpa-nome, mas todos os dias na nossa Comissão de Defesa do Consumidor, né, que qualquer pessoa que está me ouvindo agora pode ir lá na comissão que fica no 4º andar. O problema é que eu fiquei muito feliz, né, quando eu soube que a Amazonas Energia seria vendida e que um grupo de fora iria comprar. Eu falei, bom, vai moralizar o negócio, vai melhorar o negócio, mas recentemente eu fui convidado para audiência pública em Brasília, né, o convite do deputado federal Fausto Júnior, e a Amba Energia não compareceu à audiência pública e também mandou o recado dizendo que não ia mais participar das renegociações de dívidas e nem também das nossas operações limpa-nome. Então isso... Quer tomar calote, né? Então disse assim, olha, então, né, eu já estava com a esperança que a empresa ia vir para cá, ia moralizar, ia melhorar o negócio e o serviço. Não, as quedas de energia continuam e agora simplesmente eles não querem dar muitas opções para o consumidor que quer regularizar ali seus débitos, suas dívidas. Então eu, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vejo com bastante preocupação isso. Pois é, e tem alguma alternativa, uma outra tratativa para esse consumidor? Com a nossa equipe jurídica judicializado alguns casos, já que nessa relação de consumo, a parte mais vulnerável é o consumidor, e eu, como presidente da Comissão do Consumidor, estou do lado dos consumidores, e nós temos ali cedido a nossa assessoria jurídica e temos ingressado com algumas ações e temos inclusive já vencido, né, algumas ações em benefício desses consumidores, algumas indenizações que algumas famílias que nos têm procurado têm recebido, principalmente quando há uma cobrança de multa, por exemplo, de forma ilegal. Agora, deputado, nessa reta final do mandato, quais que são as principais entregas de projetos que o senhor pretende apresentar à nossa população amazonense? Com certeza, ao longo desse tempo nós temos apresentado também muitos investimentos na saúde, recentemente através de uma emenda, né, porque quem está acompanhando a emenda são recursos financeiros que cada deputado tem disponível, e através desses recursos financeiros de emendas, por exemplo, em Presidente Figueiredo tem uma maternidade lá, mas não tinha uma maternidade. A maternidade de Presidente Figueiredo foi construída com emenda do deputado estadual Mário César Filho. Agora entregamos uma ala de UTI novinha lá do Hospital da Criança Zona Sul. Também essa ala de UTI com alta tecnologia foi entregue com contribuição de emendas do deputado estadual Mário César Filho. E a gente continua, logicamente, né, circulando pelos municípios do estado, prestando contas do nosso mandato. E uma coisa que eu tenho brigado muito, e nós conseguimos inclusive aqui aprovar na Assembleia Legislativa um projeto de lei, que eu espero que vire lei, para beneficiar quem tem diabetes tipo 1. Crianças e pais e de quem tem filhos com diabetes tipo 1 sofrem muito. Você imagina, seu filho, você que está acompanhando o programa, seu filho está na escola e você fica monitorando, né? Quando baixar lá a glicemia, você corre para poder aplicar nele a insulina, e tem crianças que são ali furadas mais de 15 vezes por dia. E pela regra atual no estado, como que funciona? Se a criança ela tem um laudo e tem um cadastro na unidade de saúde X, ela só pode retirar a insulina na unidade de saúde X. E se acabar na X, ela vai ter que se virar e comprar na farmácia. Então, eu entrei com um projeto de lei, foi aprovado, já conversei com o secretário de saúde, em breve o governador Roberto Cidade irá sancionar essa lei, que quem tem diabetes mellitus tipo 1 vai poder retirar a sua insulina em qualquer unidade de saúde que tenha o estoque lá disponível. Então, as leis, elas servem para isso, para facilitar, para trazer mais dignidade para as pessoas, né? E para, logicamente, coibir algum abuso que porventura a gente identifique. Então, a gente
pretende, né, nesse nosso reta final, né, de mandato, continuar, né, levando as nossas pautas, trabalhando. Nós temos serviço prestado, temos projetos e leis em quase todas as áreas. Eu queria muito dizer, aproveitar essa rica oportunidade, a audiência de vocês é grande, né? E eu queria dizer que eu encerrei os 3 primeiros anos entre os 3 primeiros, né, deputados mais produtivos da Assembleia Legislativa. É um ranking que tem, que você pode acompanhar no site, nos 3 primeiros anos. E no último ano, agora 2025, eu encerrei o 2025 como o deputado mais produtivo em número de requerimentos e em número também de projetos de leis apresentados, né? Então a gente vai continuar, logicamente que eu sou um ser humano como qualquer outro, imperfeito, dependente de Deus, mas todos os dias eu saio de casa para dar o meu melhor, né? Para fazer o meu melhor pelas pessoas, e eu pretendo continuar o nosso mandato desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Já segue daí para as considerações finais, deputado. É claro, queria agradecer o espaço aqui da Rádio Mix, às vezes quando eu tô ouvindo lá também no carro, esse horário às vezes a gente tá voltando para casa, às vezes quando eu ouço lá o programa de vocês, muito bacana, uma alegria grande estar aqui, que vocês são meus colegas de profissão e eu sinto muito orgulho, né, dessa nossa profissão. Você sabe que tem menos jornalistas na política do que outras profissões, tem mais policiais na política, tem mais médicos na política, tem mais delegados, tem mais empresários na política do que jornalistas, né? Então eu, com a minha profissão, Deus me colocou lá naquele programa de televisão no Alô Amazonas na época, e eu pude ajudar e abençoar muitas vidas. E hoje, né, com essa honra de ser deputado do Amazonas, a gente está tendo a oportunidade de também abençoar várias outras vidas. E dizer o seguinte, que Deus abençoe você, meu amigo, você que está acompanhando, que nunca falte o pão de cada dia na sua casa, que todas as vezes que você for abrir o seu armário, que ele esteja sempre cheio, que todas as vezes que você for abrir a sua geladeira, que ela esteja sempre cheia, né? Que nunca falte o pão de cada dia. E dizer que o seguinte, você tem Instagram aí, você tem Facebook, TikTok, Kawaii, tô em todos esses cantos aí. Dá uma arroba. Então você vai lá, Mário César Filho TV. Mário, você lembra do joguinho do Mario Bros? César, o César de Roma, e filho, porque eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Então, Mário César Filho TV. Deixei o TV que você me conhece de lá. Beijo do coração, obrigado, meus amigos aqui da Rádio Mix, pelo espaço maravilhoso. A gente que agradece muito a sua presença aqui, conversando com a gente no 18 horas. Muito boa noite e espaço é seu. Volte quando quiser. Muito obrigado. Conversamos com o deputado estadual Mário César Filho, do União Brasil. Você está ouvindo 18 horas. A redução no preço dos exames para a carteira nacional da habilitação ali, e que beneficia o bolso do cidadão, agora é alvo de uma disputa entre o Detran e a entidade da categoria, né, Karine? Então, Kenneth, são associações de médicos, psicólogos de trânsito querem suspender a portaria do Detran que limitou o custo total dos exames para R$180. Isso seguindo aí uma regra do Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Quem explica pra gente mais detalhes a respeito disso é a repórter Odiné Araújo. Odiné, então, por que as entidades querem barrar aí essa medida que beneficia quem pretende tirar a carteira de motorista? Bom, as entidades médicas e de psicólogos querem barrar o teto de R$180 estabelecido pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, para os exames da CNH, devido à redução drástica na remuneração dos profissionais. Elas alegam que, com essa redução, inclusive, há risco de descredenciamento em massa das clínicas e impactos negativos na segurança do trânsito. O teto de R$180 para o somatório dos dois exames, no caso, o exame médico e o psicológico, fatia o valor para R$90 por procedimento, muito abaixo das tabelas estaduais anteriores, que chegava perto de R$300 os dois procedimentos. Aí, as clínicas e especialistas dizem que os honorários ficam inviáveis para cobrir custos operacionais e de estrutura. E também reclamam da falta de diálogo por parte da Senatran. As associações apontam que a portaria foi imposta sem estudos técnicos de custo ou consulta prévia ao setor e afirmam que a mudança não tem amparo legal e pode prejudicar a qualidade dos serviços. Por isso, as entidades querem derrubar a portaria do Detran, que passou a seguir a regra nacional da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Já para quem precisa tirar ou renovar a carteira de motorista, a mudança representa uma economia
economia no processo. É o caso da jornalista Ariane Patrícia de Araújo, que está no processo para tirar sua CNH. É um absurdo ver que eles são os primeiros a tentar atrapalhar aquilo que é proposto para que o cidadão comum tenha acesso a esse tipo de serviço que durante muitos anos foi muito caro e muito oneroso para o cidadão comum. Então, é um absurdo ver que ainda depois de tudo aquilo que já foi estudado, que já foi proposto e que aí está sendo aplicado na prática para que o cidadão possa acessar o serviço de maneira mais barata. Para a programadora de TI, Sara Cristine de Oliveira, facilitar a retirada da CNH hoje representa também facilitar a entrada das pessoas no mercado de trabalho. É até onde serviço as associações estarem de uma maneira que fique contra o cidadão que acaba de ganhar acesso maior para tirar a CNH. CNH que pode servir de oportunidade de emprego. Realmente é uma situação decepcionante saber que as associações são as primeiras a dificultar o processo burocrático que o governo tentou facilitar para o cidadão brasileiro. Bom, diante da polêmica, o Tribunal de Contas do Amazonas deu 5 dias para o Detran Amazonas se manifestar. Só depois dessa etapa é que o órgão vai decidir se mantém ou suspende a nova regra. Já o Detran Amazonas ressalta que quem derrubou o valor dos exames foi o governo federal e que apenas cumpre a determinação nacional. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira quente com chuvas isoladas pela capital. A previsão para a noite de hoje aponta céu limpo, poucas nuvens e apenas 25% de chance de chuva. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 15 de julho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta será marcada por sol forte, calor típico da região e algumas pancadas rápidas de chuva, principalmente no período da tarde. À noite, o tempo volta a ficar mais firme, com céu limpo e sensação agradável. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 98%. Vanessa, segue aqui com a gente ao vivo no 18 horas. Então, mesmo o Amazonas já entrando no período de estiagem, subiu para 40 o número de municípios em situação de emergência por causa da cheia. Exatamente, Karime. E o novo município que entrou foi Barcelos, que decretou situação de emergência por 180 dias por causa da cheia do Rio Negro. E esse é mais um reflexo de um problema que já atinge boa parte do Amazonas, né? Com a inclusão de Barcelos, o estado chegou à marca que você comentou de 40 municípios em situação de emergência e em Barcelos, o Rio Negro já ultrapassou a cota de alerta da Defesa Civil, provocando prejuízos para a agricultura e aumentando o risco de isolamento de diversas comunidades e bairros. No estado, cerca de 293 mil pessoas já foram afetadas pela cheia. E desses 40 municípios, 25 já tiveram um decreto de emergência reconhecido oficialmente pelo governo do Amazonas, o que facilita o acesso a medidas de apoio e assistência. E esse número ainda pode ser maior, porque cidades como Manicoré, Capiranga e Parintins, que também decretaram situação de emergência, ainda não estavam incluídos no último levantamento da Defesa Civil, que foi do dia 8 de julho. Juntas, elas somam aproximadamente mais 38 mil pessoas atingidas por essa cheia. E esse cenário mostra que, mesmo com a diminuição das chuvas em algumas regiões, os efeitos da cheia continuam sendo sentidos em praticamente todo o Amazonas. Segundo o painel do clima da Defesa Civil, nenhum município está em situação de normalidade. Todas as cidades permanecem em estado de atenção, alerta ou emergência, reforçando que esse monitoramento e a assistência às famílias atingidas seguem sendo fundamentais. Karime Kennedy, sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Política. E vamos para o quadro de política com Kennedson Paz. Kennedson, que confusão está acontecendo. Ih, rapaz, o negócio tá feio, hein? O ex-deputado Marcelo Ramos, que não é mais candidato ao Senado. Conta pra gente o que está acontecendo. Na realidade, Karime Leão, essa resposta ela ainda tem que ser definida pelo próprio ex-deputado federal Marcelo Ramos. Por quê? Tudo começou com uma entrevista dada ontem pelo senador Eduardo Braga, Rede Onda Digital. Ele mencionou
mencionou que o próprio PT, ele tinha, na realidade o próprio senador mencionou que Marcelo Ramos tinha chegado com ele e também com o senador Omar Aziz e dito que não ia mais concorrer nessas eleições de 2026. Só que depois veio a resposta de Marcelo Ramos e completamente diferente daquilo que Eduardo Braga tinha falado. A gente vai ouvir primeiro a fala de Eduardo Braga, depois a gente ouve Marcelo Ramos. Vamos lá. Essa semana o Marcelo Ramos esteve conosco, comigo e com o Omar, fez uma série de ponderações de ordem pessoal, de ordem familiar, e disse a nós que não ia disputar a eleição de 2026 e ao mesmo tempo iria participar da coordenação nacional da campanha do presidente Lula. Só que a questão é que Marcelo Ramos disse que em nenhum momento ele chegou para falar isso, que participou, em nenhum momento ele afirma que nunca aconteceu de alguém chegar e dizer que ele participaria desse outro trabalho em relação à presidência da República. Vamos ouvir o que disse Marcelo Ramos. Nunca, jamais, em momento algum, conversou comigo sobre ser coordenador da campanha do presidente Lula. Na sexta-feira à tarde, eu fui chamado na direção nacional do PT e lá fui informado do entendimento da direção nacional de que eu deveria ser candidato a deputado federal para que pudesse garantir o quociente eleitoral e fazer o PT voltar à Câmara dos Deputados. E que essa ponderação era feita muito em razão de um pedido do senador Eduardo Braga, que entendia que a minha candidatura atrapalharia a candidatura dele e poderia ter como consequência a eleição de 2 senadores de oposição ao presidente Lula. Vou conversar com pessoas que são importantes na minha tomada de decisão, para que eu possa tomar uma decisão que esteja à altura da responsabilidade que eu tenho com o povo do Amazonas e com as pessoas que confiam em mim, mas que também me dê conforto pessoal e conforto para a minha família. E logo depois, Karime Leão, dessa divulgação desse vídeo da fala de Marcelo Ramos, ele divulgou nas próprias redes sociais dele, há 4 horas, uma reunião que vai acontecer, que ele define como diálogo com Marcelo Ramos e coloca no banner de divulgação pré-candidato ao Senado. Ou seja, isso gera muito mais dúvidas, porque em certo momento ele fala que ainda não sabe definir qual que vai ser, se de fato vai seguir essa ordenança nacional, né, do PT nacional, essa direção nacional do PT para ser deputado federal, ou se vai continuar ainda sendo senador. Mas tudo depende agora da convenção, que vai acontecer nesse futuro mais próximo aí. Mas vai ter esse diálogo. Aí a gente vai seguir acompanhando, é claro. Sem dúvida alguma, até as convenções e depois das convenções, muita coisa vai acontecer. E Kennedson Paes segue acompanhando os bastidores da política pra gente aqui no 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos agora, né, gente, saber quem foi o ganhador ou a ganhadora, né, gente? Vamos lá e vamos ouvir o áudio de Antônio Robson Aguiar. Parabéns, vamos lá, vamos ouvir. Antônio, parabéns, vamos ouvir. Boa noite, Rádio Mix. Tem gente que pede sorte, eu peço combustível, porque a sorte passa. Agora, 40 litros da Atem fazem meu carro rodar, meu trabalho render e meu bolso agradecer. Bora, Rádio Mix. Chama o papai, chama, bebê. Valeu, caraca, velho, mandou muito bem. Parabéns, muito. Antônio. Pô, é o que a gente fala. Olha a criatividade, gente. É isso aí, participe. A gente tá com ele na linha? Vamos conversar com ele. Boa noite, tudo bem, Antônio? Bora, bebê, boa noite, fala comigo. Rapaz, gostei da criatividade, hein? Demorou muito pra fazer esse verso ou não? Rapaz, deu pra pensar um pouquinho ainda. Deu tempo. Cara, conta pra gente, falando sobre o programa 18 horas, conta pra gente do teu dia a dia, qual que é a programação, qual que é o momento que você mais gosta aqui no 18 horas. Cara, eu gosto muito da parte, logo no finalzinho que vocês falam do esporte, né, da política, gosto das entrevistas. Legal. Inclusive, né, tava acompanhando aqui o Mário César Filho também, gosto muito desse quadro de entrevista que foi colocado. E é meu dia a dia, né, meu dia a dia, todo dia aqui na pista, de segunda a segunda, foi na correria e como sempre. Show de bola. Agora manda um recado pros teus colegas também de profissão, pra eles também mandarem um áudio criativo assim como você. Pois é, ó, rapaziada, eu já tem até um grupo aqui já de motorista de aplicativo. Tá treinando a galera agora, ó. Eu falei pra rapaziada, ó, se liga aí na Mix, só pode ganhar aqui de 40 litros de combustível, tá bom? Se liga aí que se eu ganhar, vocês podem ganhar também. Então todo mundo ligado aí, ó, e aproveitando também, com todo o respeito aqui o espaço,
tá bom? Eu crio conteúdo pra rede social, tá bom? Se puder falar aí pra rapaziada do meu arroba, posso? Claro! Já fala logo, já começou a falar. Pronto. Geral aí, ó, segue lá, Robson Xerife. Bora pra cima que é tudo nosso. Tá certo. Muito obrigado, viu, Antônio? Boa noite. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns. Boa noite, sucesso. E, gente... Valeu, tamo junto. Valeu. Ó, e, gente, se você não ganhou hoje, manda amanhã o seu áudio. E, assim, na criatividade, chama os amigos para participar também, né, Kenneth? Pois é, gostei da criatividade. Abusa da criatividade. Agora, 7h03. Vamos falar com o repórter André Meirelles. Trânsito. André, boa noite, André. Você tem a atualização sobre o acidente que aconteceu na Mário Ipiranga? Conta pra gente. Isso, assim que a gente começou o programa de hoje, Karime, Kennedson, teve então aí esse acidente de trânsito pela Mário Ipiranga no sentido centro, ali nas proximidades do Mirage Park, e por lá tinham 2 vítimas, né, de atropelamento ali aguardando o atendimento. Já foram atendidas, claro, o trecho ali que estava interditado por conta desse acidente já foi liberado, trazendo aí mais folga para o local ali, para a Avenida Mário Ipiranga. Também outra informação do acidente que aconteceu também mais cedo na Avenida Coronel Teixeira, ali de quem faz o retorno de Chafariz, uns 200 metros mais à frente no sentido Avenida Brasil Centro, também com a via já com trânsito desafogado, via livre, e também com o atendimento das vítimas que estavam no local. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Manaus, agora 7h04. Seguimos direto para o editorial 18h. Editorial 18h. O Brasil ganhou hoje 2 leis voltadas ao fortalecimento da formação cidadã no país. As normas incluem a educação política e os direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica e criam a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. A Lei número 15.468/2026 torna obrigatória a abordagem de educação política e direitos da cidadania nas escolas. O tema passará a integrar o currículo da educação básica no âmbito dos estudos relacionados à realidade social e política brasileira. As escolas devem ter conteúdos voltados à compreensão da organização da sociedade, do exercício da cidadania e da participação democrática. Já a Lei número 15.467/2026 institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. Os órgãos públicos, escolas, entidades e organizações da sociedade civil poderão promover atos que estimulem valores éticos e morais e que fortaleçam o exercício da cidadania e incentivem iniciativas de combate à corrupção. São iniciativas que podem fazer diferença no futuro do Brasil. Afinal, a educação é o principal caminho para melhorar a vida das pessoas individualmente e da sociedade como um todo. 18h. 18h de hoje fica por aqui. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime Leão, e aquele boa noite para o diretor da Defesa Civil Municipal que sempre acompanha a gente aqui no 18h. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18h. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.